On- Gravando. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Júnior Branquinho do Portal Paralegal e hoje nós temos a ilustre presença de quem? Da nossa querida professora de Controladoria Jurídica da Uninter. Tatiana Rodrigues está aqui com a gente hoje para bater um papo super legal. A gente vai falar de muita coisa interessante, muita coisa relacionada ao curso. E a professora Tatiana me deu uma ideia antes, falou assim, Júnior, por que a gente não faz mais lives? Por que a gente não conversa, a gente discorre sobre outros assuntos e seria bastante interessante se a gente fizesse mais de uma live. Eu achei excelente, eu tenho certeza que todo mundo aí vai gostar também. Então, hoje a gente vai falar sobre a história da professora dentro da Uninter, a história do curso de Controladoria Jurídica. Então, professora, se apresente aí aos nossos telespectadores. Bom, pessoal, primeiro eu queria agradecer a você pelo convite, estou muito feliz, e Prazer agradecer nosso. também a Priscila, né, que foi a pessoa que acabou nos Sim. conectando, aí ela me convidou para assistir uma live dela, e eu fiquei empolgadíssima, eu estava dirigindo, eu tive que parar para ver, porque é muito interessante, esse canal é maravilhoso, eu estou muito honrada de estar aqui com vocês de verdade. Obrigado. A Eu honra percebo é toda minha. que esse curso e essa disciplina é uma grande paixão, uma grande realização. Tá? Então, bom, eu sou a Tatiana Rodrigues, sou advogada, sou consultora hoje, mentora de escritórios e advocacia já há algum tempo, já implantei mais de 300 controladorias Brasil afora, sou Nossa, é muita especialista em coisa. direito administrativo, já trabalhei em departamentos jurídicos, já trabalhei em vários escritórios, tanto de direito administrativo como de contencioso de volume, também faço artigos, sou articulista de algumas empresas de tecnologia voltadas para a gestão legal pelo Brasil afora. Tenho cursos livres, dou aula lá no Ninter da graduação, sou professora do CERS de Legal Design e também num curso de lições essenciais, professora de cursos livres meus, né, também, e professora também da pós-graduação da UMass, também de controladoria jurídica. Estou muito Show. feliz de estar aqui com vocês e eu vou contar um pouquinho, Júnior, dessa. Eu vou dizer que foi um presente de Deus, sabe? Porque foi algo assim mágico que aconteceu. Logo que eu me formei, eu fui para um escritório, né, trabalhar com direito administrativo, que eu amava isso, eu trabalhei no Tribunal de Contas há algum tempo, era apaixonada por essa área, e um dia eu cansei, porque a gente trabalhava muito com gestores públicos, né, com Sim. prefeitos, e é meio complicado, mas talvez até a maturidade da época não me deixou ali Você chegou ficar a tão trabalhar com licitação, professora? licitação, minha grande paixão eram licitações, acredite se quiser, hoje eu sou mentora de escritórios de advocacia, mas a minha grande paixão eram as licitações. É. E um dia eu me cansei e fui procurar uma outra colocação no mercado. E eu acabei indo para o Grupo Ninter. Então eu advoguei algum tempo, né? Era uma advogada júnior no Grupo Ninter, então eu trabalhava, a gente tinha uma rotina muito puxada, assim, né? E eu já era muito fã dessa empresa. Bom, daí eu estava nesse consumidor educacional, fui para o consumidor bancário, mas por que que eu estou falando isso? Porque um dia eu estava trabalhando já como consultora de escritórios de advocacia e saiu aquela grande polêmica sobre os cursos, né, gestão e serviços jurídicos. Eu achei maravilhoso o curso, porque é o que os meus clientes, né, os escritórios de advocacia tanto me pediam. Alguém, né, um paralegal para me auxiliar no dia a dia. Eu não estava entendendo muito por qual que é o problema, gente. Isso aqui é controladoria jurídica, né? Sim. Então eu não estava entendendo muito bem. Naquele mesmo dia eu fiquei assim, eu vou fazer um artigo sobre isso para as pessoas entenderem do que se trata esse curso, né? Quando eu olhei o primeiro artigo, eu já vi que existiam alguns cursos, né? Algumas universidades que tinham esse curso, algumas faculdades que tinham esse curso. E eu olhei o Grupo Ninter, olhei a ementa, falei, nossa, que interessante, né? Noções gerais, vários temas assim muito bons, né? Eu falei, tá faltando controladoria jurídica, né? Pensei comigo. Certeza. Isso era um dia de manhã, eram umas 9 horas da manhã.
Depois eu entrei em umas outras instituições e não gostei muito da ementa, porque ele ia se aprofundando um pouco, tinha lá civil um, 2, 3, eu falei: "Poxa, que pena", talvez seja por isso, essa grande questão, mas o Grupo Ninter tá nota 10, essa ementa é maravilhosa. Ok, trabalhei o dia todo, à noite eu estava dirigindo, indo para minha costureira pegar uma roupa ou levar uma roupa, quando o reverendo da minha igreja, o reverendo Elton, eu sou católica anglicana, me ligou se eu poderia passar aonde ele estava, na instituição de ensino que ele dava aula, tá? Ele dá aula de teologia, é mestre em teologia. Se eu poderia passar na instituição que ele estava lá à noite, no plantão de dúvidas, no plantão educacional, para pegar uma assinatura para uma providência que a gente tinha que fazer na Diocese de São Paulo. Eu era secretária da igreja, e daí eu falei, ok, onde que você está? Ele, eu estou aqui no Ninter, ele dá aula no Ninter, dava aula no Ninter, Isso na lá em 13 de maio, Curitiba. em Curitiba, exatamente. E eu estava na rua 13 de maio, Júnior, eu estava na rua 13 de maio, passando pertinho do Ninter. Falei, claro, parei o carro, desci. Quando eu desci, ele me deu o papel, eu assinei, eu falei assim, reverendo, você conhece o pessoal desse curso aqui de gestão e serviços jurídicos? Porque eu queria conversar com eles, me colocar aqui, explicar o que que eu faço e me colocar ao lado deles aqui nessa questão. Ele falou: "Claro, Tatiana, lógico, inclusive eles estão aqui, é o mesmo pessoal do da área jurídica, né, é o mesmo núcleo, e eles estão aqui, porque o MEC está visitando a Uninter e eles estão aqui agora". A gente deu 5 passos, Júnior, e encontrou o vice-reitor, todo mundo do Uninter que era da área ali, eu esperei um tempinho, assim, ele me apresentou. Eu já conhecia o vice-reitor, né, porque eu tinha trabalhado lá, mas ele não lembrava de mim. Sim. E eu falei: "Olha, eu faço, implantação de controladoria jurídica nos escritórios, eu treino essas pessoas, eu tenho um curso de controladoria jurídica, e eu estou ao lado de vocês, se vocês precisarem, eu vou fazer um artigo, porque o que eu faço, o que eu implanto nos escritórios é serviços jurídicos. A gente precisa dessas pessoas, eu estou ao lado de vocês porque vocês precisarem". O vice-reitor me perguntou se eu tinha mestrado. Eu falei: "Ah, não tenho mestrado, porque eu tenho uma filha pequenininha, ainda, ainda não fiz o meu mestrado". E ele falou: "Professora, você não quer dar aula aqui?" Eu falei: "Claro, lógico". E isso Caramba. era numa, acho que era numa quinta-feira. Ele falou: "Então na segunda-feira à tarde, às 2 horas da tarde, você vai vir aqui e a gente vai conversar sobre isso, porque hoje está o MEC, amanhã vai estar o MEC aí também, eu estou com várias coisas, mas na segunda-feira à tarde a gente tem uma reunião, combinado". Eu nem dormi, né, porque eu fiquei tão empolgada, eu nem Com fui na certeza. costureira, eu voltei para casa, assim, estava flutuando. E na segunda-feira, cheguei 15 minutos antes, e eu, comecei a conversar com ele, desenhei aquele organograma, falei: "Olha, isso aqui que eu faço, que são pessoas, assistentes administrativos, controllers, essa equipe aqui, essa equipe que a gente tem que treinar, essa disciplina vai treinar essa equipe, é isso que vocês precisam, todo esse curso aí é controladoria jurídica". E ele: "Combinado, combinado, adorei, é isso mesmo. Como que você quer que chame a disciplina?" Eu falei: "Controladoria jurídica e inovação", porque o foco tem que ser inovação. E ele falou: "Então faça a ementa, eu vou te mandar o template aqui". Me chamou o coordenador do curso, o Antonier, e todo mundo ali para me apresentar um pouquinho ali daquela unidade que eu não conhecia bem. Passeamos ali, me mostrou o pessoal do mestrado, o professor, o coordenador. E ele falou: "Então você me manda que eu vou encaminhar para o MEC para ver se o MEC aprova". Eu fui para casa, me concentrei, Júnior, e assim, modéstia à parte, aquela ementa é muito legal, é Sim. muito tecnológica, assim, eu fiz a ementa, mandei para ele, peguei todos os livros que eu tinha, assim, de gestão, pensei bem no que a gente ia falar, fiz a ementa, mandei para ele, eles confirmaram o recebimento e depois de 48 horas o MEC havia aprovado a disciplina de Cara, controladoria jurídica e inovação. Então foi a primeira vez que esse nome controladoria jurídica esteve dentro do Ministério da Educação. E eu resumindo, assim, você foi pioneira nessa disciplina. Você foi a primeira pessoa a aprovar uma controladoria jurídica, uma disciplina dessa. É um feito muito grande, né?
Eu me sinto muito orgulhosa, muito orgulhosa. E depois, eles me falaram, né, tirou nota máxima no MEC. No primeiro ano, a gente teve em torno de 28.000 alunos, fizemos aulas interativas, então eu me sinto assim, eu fico Professora, que emocionada. ano que você gravou aquelas aulas? Estão disponíveis na... Eu, Qual ano? eu gravei, deixa eu ver, eu gravei em 2018. 2018. Isso tudo foi em 2018. Certo. O bom é que ainda está bastante inovadora, né? Ainda tem muita coisa, mas eu também tenho algumas coisas, eu lanço coisas sempre, né? Então, quem começou ali, né, quer se aprofundar, eu também tenho o meu Insta, que eu sempre coloco coisas novas, porque é inovação, né, Júnior? Então, toda Com semana certeza. tem uma coisa diferente. Não, Mas agora a sim, eu gostaria de fazer um vai relato para sair. você como aluno, né? E também representante da página do Portal Paralegal, que eu tive contato com a sua disciplina há uns 2 meses atrás. Então, assim, quando eu cheguei na sua disciplina, eu entendi o coração do curso. Foi quando chegou ali que eu falei, gente, é isso. Eu percebia que todo mundo tem um certo problema em se colocar no mercado com essa graduação. O pessoal fica em dúvida, gente, onde é que eu vou atuar? Foi por isso que eu criei a página, com o intuito de tentar auxiliar os meus colegas a se encontrarem no mercado de trabalho. Eu vejo um potencial gigantesco nesse curso. Só que como eu também estava me graduando, eu ainda não tinha tido o contato com a sua disciplina. Eu já estava fazendo vídeo, já estava fazendo artigo e tudo mais, mas quando eu tive o contato, eu falei, gente, é isso. Vocês vão sair da faculdade, vocês têm a profissão de controller. Tem o pessoal que não quer ser autônomo, tem o pessoal que não quer determinada área, não quer trabalhar com mediação e tudo mais. Cara, você pode ir para um escritório, tenta vender a controladoria jurídica para esse escritório. Então, eu tive uma surpresa muito boa quando eu tive o contato com sua disciplina, falei dela lá nos grupos, perguntei para o pessoal o que eles estavam achando, o pessoal disse que estava amando, estava adorando, disse que foi a melhor disciplina que eles tinham estudado até o momento, o pessoal tinha gostado bastante. E aí, coincidiu de eu conhecer a Priscila, fazer aquela entrevista com ela, falou, não, conheço a Tatiana e tudo mais. Eu falei, nossa, então, caramba, seria lindo se a gente conseguisse bater um papo com ela, que ela poderia falar na prática, realmente, como que os formandos em serviços jurídicos poderão atuar no mercado de trabalho. Longe ali assistiu você no vídeo, agora está vendo você aqui como advogada, pessoa, profissional, para falar para eles realmente como que é na prática, longe um pouco da disciplina. Então, Bom, então assim, essas eu vou lives a me gente vai comprometer. abordar muito esse assunto. Bom, então eu vou me comprometer aqui, tá? Isso não estava combinado, a Opa! ser uma consultora plena desse canal aqui. Uau! Tá? Então, uma consultora plena, a hora que vocês quiserem, a hora que vocês precisarem, eu vou estar aqui comentando, fazendo vídeos, Show! respondendo vocês. Esse é um canal aberto, tá, Júnior? Você que vai fazer mediação aí, Sim, mas é um canal aberto para todo mundo que te segue, para os meus alunos, para os teus seguidores, para a gente crescer, né? Para a gente se show. desenvolver, a trabalhar de uma forma técnica, ética e auxiliando assim esse mundo jurídico do futuro que está aí e precisa de muitos sujeitos, né? A gente precisa desses atores aí para conseguir inovar, para conseguir implementar as melhorias que esse mundo jurídico precisa, né? Então a Sim. gente tem aí, eu diria que a gestão ela não existia, né, no nosso país, e nos últimos 5 anos foi crescendo toda essa parte de transformação digital, a parte da gestão. Então eu acho que a gente estava 20 anos atrasado e agora a gente está correndo. A cada ano a gente evolui uns 5 anos. Então é a hora desses profissionais, né, como você tem a maior honra de ser professora, é a hora desses gestores em serviços jurídicos trabalharem. Trabalho tem muito, gente, vocês não têm ideia. Vocês não têm Então, ideia, professora, trabalho. foi bom você tocar nesse assunto, que é o seguinte, eu queria saber como foi o seu start para a controladoria jurídica. Você contou a sua história na Uninter, mas eu queria saber como que surgiu, como que você teve essa ideia de controladoria jurídica, quais os livros você leu, o que que você estudou para que você se tocasse e falasse, gente, peraí, tá errado isso aqui.
Deixa eu colocar aqui, vou trabalhar a controladoria, vou explicar para o pessoal que esse lance de pastinha e arquivo já passou. Conta pra gente. Bom, espero que muitos se identifiquem, tá? Como eu já falei, hoje, né, eu já atendi mais de 300 escritórios de advocacia e alguns a gente faz a contratação do controller, então eu faço muitas entrevistas, né, eu faço prova, faço um funil ali para encontrar. Então eu vejo uma coisa que eu a cada dia tenho certeza que é assim que funciona, né? Eu falo que o controller, né, a pessoa que gosta dessa organização, ela nasce controller, Júnior. A pessoa nasce controller. Sabe quando você vai fazer uma viagem, você vai viajar com um grupo de amigos, assim, e daí tem aquela pessoa que ela tem os looks para todos os dias, todos separadinhos, Sim, que ela já entrou lá no Peixe Urbano e comprou cada dia. Não, gente, tal dia a gente vai nesse restaurante, tal dia a gente vai fazer esse passeio. Tá tudo comprado. Eu já chamei as vans que vai levar a gente, eu já comprei os ingressos do teatro, eu já fiz ingresso do museu, eu trouxe um sapato para cada coisa, aquela pessoa que tem um repelente, que tem um protetor, que já tem assim, olha, se acontecer tal coisa, eu já tenho uma solução aqui. Essa pessoa é controller. Então, a pessoa nasce controller. Quando você chega no escritório, você olha aquela mesa toda assim simétrica, é controller. Aquela pessoa toda combinandinha, ela combina tudo, ela tem que combinar tudo. na verdade, É existe uma controller. análise psicológica para isso, né? Aquela análise DISC. Não sei se você utiliza isso na hora que você vai contratar. É a pessoa com perfil analista estável. Na verdade, esse é o meu perfil também. Eu fiz uma análise dessa, Olha que legal. analista estável. Por isso que eu me interessei. Falei, gente, eu vou mexer com contrato. E contrato tem que ser detalhista e tudo mais. E é uma área que eu amo, sou apaixonado. Prossiga. Observador. Vamos falar em algum vídeo nosso sobre os perfis, tá? Vamos fazer Show. um vídeo só sobre os perfis. Agora, antes de responder, eu já vamos fazer um parênteses aqui. Eu fiz uma formação em coaching, já faz um ano e meio, mais ou menos, e para atuar, para ajudar o meu trabalho. Não efetivamente para trabalhar como coach, mas para ajudar. E daí eu aprendi o DISC, né? Inclusive, eu posso aplicar o DISC. Foi uma formação bem longa, né? De é, 40 horas de formação. Então, eu tenho também um perfil analítico influenciador. E o teste que eu faço é aquele teste dos bichos, que tem o lobo, o tubarão, o gato. Esse é um teste mais curtinho, então eu tenho uma fase dessas seleções, né, que eu faço para controller, que eu faço esse teste. E o perfil tem que ser o lobo, que é o organizado. Tem que ser organizado, ele é muito organizado. Então, que é aquela pessoa, né, da controladoria, dos manuais. Então, Sim. às vezes, a pessoa ela quer fazer de conta que ela serve para controladoria jurídica, mas é difícil quando faz um teste Eu acho desse. essa análise sensacional, eu acho ela extremamente assertiva, porque ela vai ao encontro do psicológico da pessoa. É diferente daquele teste vocacional, que pode ser até um pouco viciado se você já tiver, vamos supor, você está trabalhando, você saiu da faculdade, começou a trabalhar numa área totalmente diferente, você fica viciado naquilo. Quando você vai fazer um teste vocacional, o teste já chega todo viciado. A análise diz que não, é uma análise psicológica mesmo, é bem interessante, eu gosto muito. Eu brinco que o DISC é como se ele tivesse uma câmera escondida. Você fala, tem uma câmera escondida aqui em casa, porque ele sabe tudo, É né? Principalmente verdade. as melhorias que você tem que fazer, sabe? Então, e é difícil burlar o DISC, né? Quando a gente faz a formação, eles ensinam. Se a pessoa demorou muito, né, para responder, o DISC você consegue responder ele em 15 minutos. Porque você vai respondendo rápido, né? Toque de Uhum. caixa. E quando você vê que a pessoa ficou meia hora ali, os professores, né, os coaches que nos treinam falam, olha, aí você tem que prestar atenção que a pessoa pode estar tentando burlar o teste, né? Sim. Bom, mas você perguntou como que eu cheguei na controladoria jurídica. Eu digo que a gente nasce controle, tá? Nasce com essa vocação, com essa ideia da organização. Eu só consigo trabalhar se estiver organizado. Então, a gente não consegue organizar o nosso pensamento se não tiver organizado, aquele escritório, né? Então, a pessoa, ela fica
ela tem aquela necessidade. Eu sou uma pessoa assim, eu sempre fui assim. Eu também. Então, quando eu sempre falo, que acho que 90% do que eu aprendi no que eu faço hoje, eu aprendi num escritório que eu trabalhei, que chama LPBK, tá? Então, quando eu fui para esse consumidor educacional do Ninter, depois eu fui para um consumidor bancário, e eu fui trabalhar com aquele trabalho muito tranquilo, né? Que é busca e apreensão, né? Que é uma coisa muito tranquila, que você chega na casa das pessoas, faz a retomada do bem dela e pronto, É né? super tranquilo isso aí. Super tranquilo, assim, super tranquilo, né? Então eu advogava para algumas instituições bancárias e eu tinha uma carteira de 6.000 contratos. Caramba. Então, eram 27 negociadores, a minha equipe jurídica, né? Às vezes eu tinha um advogado só para me ajudar, um assistente, né, jurídico, e mais duas paralegais para me ajudar, duas ou três paralegais, uma que só fazia guia, outra só fazia protocolo, outra só inicial. E ali eu descobri o que era gestão. Ali eu aprendi a fazer gestão, porque com 6.000 contratos, a gente tinha em torno de 3.000 processos, né? Para uma pessoa gerir, é muita coisa. Então ali a gente já tinha robô, isso há 15 anos atrás, então a gente já tinha, era tudo no software, não tinha uma folha de papel no Caramba, escritório, 15 anos atrás? 15 anos atrás. Nossa, então o pessoal estava muito à frente do seu tempo, assim, vamos dizer, né? Muito à frente, muito à Caramba. frente. Uma velocidade, a gente fazia em torno de 400 iniciais por mês, e já eram automáticas, né, já eram Uhum. feitas pelo gerador de documentos do software. Então, assim, ali eu aprendi e falei: "Nossa, tem que ser assim". Só que eu percebi que eles já, tinham ido atrás de controladoria, e ali eu vi a primeira vez uma controladoria jurídica, tá. Porque a controladoria jurídica, ela veio, né, ela veio dos Estados Unidos, são os paralegals que existem lá, né, então aqui, ela já existe, eu acho que um dos primeiros escritórios do Brasil que tiveram controladoria jurídica foi o Pereira Gionetti, que é um escritório aqui de Curitiba. Então isso já foi há bastante tempo, já surgiu aqui. Então, pelo menos uns 20 anos existe controladoria jurídica no Brasil, Nossa. né? Exatamente, já faz bastante tempo. Pelo menos aqui na minha cidade, muitas pessoas já tinham controladoria jurídica. Esse escritório já tinha uma controladoria jurídica. Então, a primeira controller que eu conheci era a Patrícia Simeonato, e a gente brigava muito, porque eu estava do outro lado, né? Eu estava na operação, eu era coordenadora de carteira, então ela não entendia as minhas urgências e eu não entendia muitas vezes o trabalho dela. Eu tinha urgência, eu tinha que localizar o veículo, eu tinha que aprender ele, eu precisava fazer um protocolo urgente, pagar uma guia urgente. E às vezes ela não entendia, a gente não conseguia se comunicar muito bem. Hoje a gente é amiga, né? A gente brigava horrores e hoje a gente é amiga, e esse é um dos segredos, né? A operação trabalhar junto com a controladoria jurídica, esse é um grande segredo. Se entender a dor do outro, né? Nem tudo é urgente para a operação, e Sim. também a controladoria jurídica tem que entender as urgências, né, da operação. Tem coisas que não tem o que fazer, que é imediatamente parar tudo e fazer, né? Liminar, multa diária, aquelas coisas, né? Você precisa, às vezes, um impulsionamento, precisa parar tudo para auxiliar o advogado. Então, foi assim que surgiu, tá? Então, eu aprendi na prática, cuidando desses 6.000 contratos, desses 2.000 processos aí, na prática, na unha. Eu aprendi lá na rua, aprendi jogando mesmo, com a bola no chão, vamos chutar. Aí eu conheci controladoria jurídica. Depois disso, eu fui para um outro escritório, tá, que trabalhava com um volume muito menor, então eu tinha, no outro escritório eu tinha que prender 60 carros, né, eu tinha que prender 5 carros, no dia primeiro eu já tinha batido a minha meta, eu fazia aquilo muito tranquilo, mas era um trabalho, era bastante trabalho ao mesmo tempo, sabe? Sim. E eu engravidei e resolvi sair dessa banca, né? Foi super bem, fizeram uma festa, foi a mulher advogada que já trabalhou lá, e eu resolvi, durante um ano, trabalhar por conta própria, tá? Então, eu tinha um cliente empresarial e eu atendia a esse cliente empresarial.
Então, eu virei autônoma, né? Porque eu queria um pouquinho mais de flexibilidade. Sim, Então, eu falei, depois que minha filha tiver 1 ano, eu vou voltar para o mercado. Para o mercado, né, ser associada novamente, né, empregada novamente. sim. E quando eu estava fazendo esse 1 ano, eu recebi uma proposta de uma empresa de consultoria para fazer o que eu fazia nesses escritórios. Eu descobri que existia uma carreira de consultor, de mentor de escritório de advocacia, que fazia exatamente o que eu fazia no outro escritório. Porque eu saí desse escritório muito grande e fui para o outro que era um pouquinho menor e implantei. Peguei aquilo ali que tinha e implantei lá. Né? Eu trabalhava daquela forma. Era um método, né, que eu implantei. E eu descobri que tinha uma carreira. E de lá para cá, eu me dedico à consultoria. Hoje eu tenho a minha empresa, né? Tenho o meu site, tenho o meu Instagram, os meus cursos, me dedico à docência. Eu sou apaixonada em ensinar um pouco de tudo isso que eu aprendi e estudar, né? Então, eu amo a docência muito, principalmente por esse relato que você falou, e em transformar as pessoas, os escritórios, as carreiras. Então eu aprendi assim na prática, né? Na unha, com Que aquele monte de legal. processo. Eu conheci a controladoria jurídica assim, brigando com a controller, né? A gente tinha vontade de quebrar o pescoço dela. E a gente dá muita risada hoje, sim. E conheci assim, na prática. Que E de bacana. lá para cá é o amor da minha vida, essa controladoria jurídica. Bom, show de bola. Nos próximos vídeos a gente vai entrar nesse assunto, né? Bem profundamente. A gente vai falar sobre salário do controller, a gente vai falar dos softwares, a gente vai falar da rotina, a gente vai falar de muita coisa interessante nos próximos vídeos. Mas hoje eu tenho um assunto um pouco espinhoso para falar com você, mas é um assunto que o pessoal é muito caro ao pessoal do curso. Eles vão se interessar bastante. Sobre a OAB. Você, como advogada, tem lugar de fala nesse assunto. Então, o que que ocorre, pessoal? Em 2017, a OAB entrou com uma ação civil pública tentando derrubar o curso de serviços jurídicos. Então, assim, eles não gostam da gente. Alguns dentro da OAB não gostam da gente. Eu quero saber a sua opinião, professora, sobre isso. O que que você acha dessa implicância da OAB com o curso? E qual a sua opinião? Fala pra gente. Bom, na verdade, eu quando lá naquele dia de manhã li o artigo, né, falando e vi as pessoas criticando, eu fico muito triste, porque esse curso é controladoria jurídica, pessoal, e é o que todo mundo quer, né? Então é como se eu não entendia muito bem por que que os gestores, os sócios, os advogados queriam tanto, me pediam tanto. Ah, eu queria um profissional que fizesse isso, que me ajudasse, que gerisse o meu escritório, que fizesse essa gestão. Daí, quando surge um curso para ensinar um profissional a fazer isso, ele reclama. Então, o que eu acho, Júnior, é que o que existe aí é a ignorância, Sim. tá? Eles não têm a mínima ideia o que é gestão. Os advogados, porque assim, vamos pensar bem friamente, tá? Eu dou 2 exemplos para vocês. Primeiro, o gestor em serviços jurídicos pode fazer a prova da ordem? Não. Então, meu Deus do céu, qual que é o problema? Uma pessoa para te ajudar, para gerir as atividades jurídico-administrativas, para te entregar ali prontinho. Você tem que agradecer, você tem que ir lá no Ninter, fazer uma faixa, muito obrigada, Ninter, por esse curso maravilhoso, Gestão de Serviços Jurídicos. Vocês têm que ir atrás desses currículos, vocês têm que sugerir, pedir, contratar no seu escritório essas pessoas formadas em gestão de serviços jurídicos. O que existe é a ignorância, eles não entendem. Sim. Eles acham que o formado em gestão de serviços jurídicos vai ficar na frente do juizado especial angariando clientes, e não é isso, não tem nada a É ver. exatamente esse o ponto de quase todos os advogados não gostarem desse curso. Eu escrevi um artigo sobre isso e fui um pouco mais a fundo para saber quais eram as reclamações dos advogados.
E todos eles alegaram isso. Ah, daqui uns dias esse pessoal eles vão abrir uma portinha e vão começar a advogar, a fazer esse tipo de serviço, mas na verdade não é isso. Bom, pelo menos eu, um paralegal, não quero agir dessa forma. Eu entendo quais são as minhas prerrogativas, eu sei quais são as minhas limitações. O paralegal é para o advogado, assim como o enfermeiro é para o médico. A gente não vai Perfeito. tomar o espaço dele, a gente só vai ajudar. Mas, claro, terá aquele paralegal que pode ser que resbale com alguma prerrogativa do advogado. Algo que eu cheguei a comentar com você um pouco antes da gente gravar, a gente estava conversando, é o seguinte: no artigo 1º do Estatuto do Advogado fala que das prerrogativas do advogado, que é privativo dele. Consultoria é uma delas. Eu já acho que o paralegal com uma pós-graduação, entendido de determinado assunto, pode sim dar uma consultoria. Ele pode sim. E dessa consultoria ele fala: olha, eu só posso te passar isso. Estou fazendo essa consultoria. Agora, se você quiser entrar na justiça, procure um advogado. Inclusive, pode ter até advogados parceiros desse paralegal para isso, entendeu? Então, assim, creio eu que para o paralegal agir no Brasil de forma mais tranquila, terá que ser aprovada uma lei. Mas isso aí é assunto para outros vídeos, a gente pode falar mais sobre isso em outras ocasiões. Mas você, o que que você pensa disso? Bom, eu penso praticamente como você, tá? Eu acho que a gente primeiro não tem que infringir a lei. Eu acho assim que tem tanto trabalho na prática, que a gente tem que estudar, que é o que está todo mundo fazendo, né? A maioria aí é aluno, e trabalhar, porque na prática precisa dessa função. Por exemplo, eu implanto controladorias jurídicas e muitos dos escritórios que eu atendi trabalhavam com previdenciário. Então, quem trabalha com previdenciário aí já nota que isso aqui custa caro, essa consultoria aqui de gestão. Nesses escritórios que atendem pessoa física, eu implanto uma nova forma de atender. Por exemplo, o escritório da Priscila, né, também, que faz previdenciário. Por exemplo, faz o cadastro na recepção, né, dele passa por uma triagem para saber se a pessoa já tem uma aposentadoria, já tem um benefício, fazer o cálculo, fazer a senha do meu INSS, verificar ali se tem CNIS, tudo isso, tudo isso. E eu vi aquela história longa, né? Então, é como se ele fosse um fluxo mesmo. Faz o cadastro na recepção, no software, né, gente? Depois Sim, passa para o atendimento pela triagem, e depois, se a pessoa já tiver com documentação, já tiver com tudo ok, passa para o atendimento do advogado. Isso funciona muito bem. No escritório que eu atendi, a advogada fazia 30 atendimentos por dia, ela saía pois exausta. é, tá E vendo? hoje, não, ela atende 10 pessoas por dia, porque já chega ali, ó, o mignonzinho para ela, sabe? Tá vendo? Então, essa equipe da triagem pode ser gestor de serviços jurídicos, né? A gente sempre coloca alguém ali que trabalhou no INSS, que entende um pouquinho, mas pode ser um gestor de serviços jurídicos. Ele vai saber a importância de cada coisa. Então, é um trabalho e é claro que ele vai responder questões. Olha, eu já fiz isso, eu posso fazer isso? Pode fazer aquele, esse sim, aquele outro. Ah, a gente vai pedir os PPPs para as empresas, a gente vai fazer tal coisa, explicar os próximos passos, né? Às vezes, como fazer o protocolo no próprio INSS, que é um tipo de procedimento administrativo. E se ele quiser se aprofundar mais, daí sim, ele vai para o atendimento do advogado. É uma coisa simples, você prepara aquele cliente para o tempo do advogado render muito mais. Então, é óbvio que o trabalho deve ser feito dessa forma. É muito simples, né? E quem se matricula no curso achando que quer advogar, está no curso errado. A pessoa que Com quer certeza. advogar, ela vai fazer o curso de direito, vai fazer a prova da OAB. A pessoa que quer trabalhar com gestão, né, com os procedimentos administrativos e com as atividades jurídico-administrativas, está na área certa, no curso certo, e tem muito mercado para isso. Eu acho que está faltando para os advogados conhecerem, sabe? Não só para os advogados, né, professor? Os empreendedores em si, eles não conhecem, o curso ainda é muito novo, né? Então, pessoal,
precisa ter o contato, e os formandos nesse curso também precisam se informar um pouco mais. Como é novo, a gente entende que não tem tanta coisa difundida. Eu mesmo, para fazer artigo, eu tenho que ficar pesquisando, dá muito trabalho. Eu tenho que pesquisar, eu tenho que ver vídeo, eu tenho que ler. E assim, tudo em relação ao curso ainda é muito novo. A gente está desbravando esse curso. Então, realmente, o formando ele precisa saber vender esse curso. E a gente está aqui para ajudar. Exatamente, por isso que a gente está aqui, né, doando o nosso tempo aqui com muito carinho para auxiliar essas pessoas, tanto esses empresários, né, essas empresas jurídicas, quanto os formandos, né, os estudantes, ou quem quer fazer esse curso. Agora eu acho que é a hora, né, Júnior, se você for pensar tudo que a gente tem passado aí, toda a tecnologia, as pessoas fazendo home office, todas essas legal techs e law techs, como que a gente não vai ter um curso de gestão voltado para essa área jurídica? É necessário, é preciso, é para ontem. Então a gente precisa sim, e cada vez mais, né, quem é meu aluno sabe que eu gosto dessa parte de tecnologia. Então a Legal. tecnologia pode ajudar o aluno aí, o profissional, a se desenvolver e, esquece, o que é de prerrogativo do advogado, deixa com o advogado, é o que você falou, é como se fosse aquela equipe médica, né, quando ele precisa entrar num hospital, um médico, pegar o bisturi e abrir a pessoa, mas até chegar naquele ponto, passou por muita coisa, né? Sim, O paciente chegou, fez o cadastro dele, fez a consulta, colheu os exames, se preparou, teve todos aqueles atos preparatórios, né, pré-operatório. Então, toda aquela equipe que prepara aquele paciente para aquele momento que o bisturi vai abrir a pessoa, isso aí é a nossa função na gestão. show. Então, professor, eu quero combinar com você o seguinte: no nosso próximo vídeo, a gente vai falar das profissões. Nós vamos falar de quase todas as profissões que um graduado em serviços jurídicos pode atuar. Combinado, então? Combinado. Então, gente, por Combinado. hoje, vamos encerrar por aqui, né? Mas teremos outras conversas. Então, pessoal, por favor, se inscreva em nosso canal, deixa aquele like que fortalece bastante, ajuda muito, tá bom? E aguardem, porque os nossos próximos vídeos serão excelentes. A professora está aqui com a gente, vai ajudar bastante. Professora, muito obrigado pelo seu tempo, de verdade, por ter aceitado conversar com a gente. O nosso canal ainda é muito pequeno, mas, se Deus quiser, vai crescer muito. E é um prazer ter uma pessoa como você apoiando a gente, né? Logo no início. Muito obrigado, de verdade. Eu que agradeço. Fiquem tranquilos que eu não saio mais desse canal. Vocês não vão me ver direto aqui, vão enjoar de mim, porque isso é a minha missão, né? Quando a gente fala de propósito, esse é o meu propósito. Então, eu estou aqui. Vocês acham que eu estou servindo vocês? Na verdade, é o contrário. Vocês que estão me servindo. E como que vocês vão me servir? Coloca ali embaixo, gente, as perguntas para a nossa próxima Isso. live, tá? Coloca as perguntas, me sigam lá no Instagram, tá? Depois a gente pode colocar nos comentários ali, ou Sim, eu você vou coloca colocar, vou deixar na legenda especificado aqui. direitinho. Me segue lá, porque eu também trago muitas rotinas dos escritórios. Entra no meu site, que é tatianarodrigues.adv.br, que eu sempre trago alguns cursos também. E é isso. Muito obrigada e até a nossa próxima conversa. Valeu. Tchau, professora. Muito Tchau, obrigado. tchau. Valeu.